anymore. Ótima noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de encontro do nosso 6º seminário Novos Caminhos de Convívio. É um prazer, esta noite é muito especial, nós temos pessoas muito queridas, inclusive a idealizadora desse espaço. Então, eu tenho uma sugestão aqui, nós temos uma sequência, mas vocês fiquem à vontade, tá certo? Para se colocar. Então, a primeira convidada a falar, a se apresentar, seria a Flávia Guimarães, depois a Carla, a Cleo, a Lu Nunes, a Norma e o Sidney, que está compartilhando comigo essa noite de recepção desses amigos queridos. E para a gente abrir essa noite super especial, eu vou convidar a todos a dizer o seu nome, da onde está falando, e como é que chegou na JR. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite do nosso seminário. Flávia? Boa noite, Cris. Muito agradecida do convite. É o 6º, né, Novos Caminhos de Convívio. Eu lembro quando ele nasceu, eu vim para a JR pelos braços da Secretaria Municipal de Educação, né, foi o nascedouro deste contato com a JR. Hoje eu sou servidora pública aposentada, mas uma cidadã muito ativa. Gosto sempre de dizer isso. E a JR aparece da seguinte maneira: a professora Silmara Quintana dava formação de práticas restaurativas, e eu estava, a convite da secretária Solange Pelliceira, eu estava assessora de Educação e Cidadania, e tinha que convidar as pessoas para fazer essa formação. E eu disse assim, mas como é que eu vou convidar as pessoas para fazerem uma coisa que eu nem sei o que é? É muito complicado, né? Você convencer as pessoas. Eu sou filha de vendedor e eu digo que eu sou facilmente eu vendo qualquer ideia que eu acredite, né? Mas aquilo que eu ignoro é muito difícil, porque como eu só meu coração fala mais do que minha cabeça, então eu precisava conhecer este negócio e, sobretudo, ver se ele fazia sentido para mim, né? Que história é essa de justiça na educação e que história é essa de palavra restaurativa, né, que a gente sempre usa na arte, restaurar obras de arte, restaurar prédios, restaurar, né, objetos. Então, foi assim. Então, eu sou muito grata, porque quando eu fui fazendo a formação, a primeira formação com a Silmara, eu fui entendendo que fazia muito sentido para qualquer ser humano, em qualquer espaço, compreender que justiça é um ato entre humanos e que tudo o que se busca é restauração de vínculos e de possibilidades de convívio, seja ele qual for, de modo mais pacífico, e onde conflitos podem ser visíveis. A gente não precisa esconder debaixo do tapetinho, mas a gente vai remexer o conflito para ver se ele se torna um outro fenômeno social, mais humano, mais bonito, mais integral, e que a gente aprenda com isso. Então, foi assim que eu cheguei, e depois, pelas mãos da Carlinha, que está aqui, né, eu pude estudar mais, pude conhecer mais, depois encontro com cada personagem que tem aqui, né, eu acho que, exceto a Norma, que eu não convivi pela justiça restaurativa, eu fui aprendendo com cada um de vocês, e me aprofundando, né, e aí fiquei ousada, e resolvi que eu ia ensinar isso também, porque valia a pena, né. Foi assim que eu cheguei. Deixo minha gratidão a cada uma delas, né, tanto a Solange quanto a Silmara, e aqui as meninas que estão na tela, Carla, Cleo, Lulu, que foram me ensinando muito sobre isso. E vamos lá, passo a bola, então, para uma das minhas mestras, Carlinha, para que conte como é que ela chegou na JR, né? Obrigada, Flávia. Boa noite. Boa noite, Sandoval, né? Chegou aqui com a gente. Que bom revê-lo. Bom,
como eu chego, ou como a JR chega para mim, é uma história, hoje é bem especial estar para falar disso, porque é uma história que tem 10 anos, que há 10 anos atrás eu cheguei no Tribunal de Justiça, e vejam só, foi lá que ouvi falar pela primeira vez de justiça restaurativa, dentro de uma instituição que é caracteristicamente, né, retributiva, seria a instituição onde o poder, né, é o mais incisivo, talvez que em todos os lugares, enfim. Mas foi lá dentro, por meio de um anúncio no mural de um congresso que ia acontecer em Porto Alegre, de psicologia jurídica, e tinha uma mesa sobre justiça restaurativa. E eu perguntei para uma colega, falei, o que é? Né? Já que estava dentro de um congresso de psicologia jurídica, e eu tive a felicidade de que essa colega, ela era facilitadora, ela se aposentou no ano passado, que é a Leni Coimbra Macei, uma amiga, colega de equipe e amiga, e já era facilitadora na época, e ela que foi me apresentando, tive a oportunidade de acompanhar, né, algumas ações dela, e fui me encantando. Ela me emprestou livros, e eu fui cada vez mais, né, não tinha mais retorno. Era só avançar, fui para o Congresso de Psicologia Jurídica lá do Sul, conheci outros trabalhos também lá do Sul, que tem uma potência também especial, né, no país, né, no Rio Grande do Sul, e fui fazendo formações, né, fiz a formação também com a Silmara, depois conheci a Belinda Hawkins, depois a Mônica Mume, a própria Kay Pranes, depois eu fui beber na fonte, né, fui lá para o Instituto Zé, nos Estados Unidos, enfim, fui, né, e desde então não parei mais, aí fui também para o caminho da formação. Antes de me tornar formadora, eu, assim, aprendi, né, já tinha aprendido a importância das 3 dimensões da justiça restaurativa, e ali no fórum a gente lida de forma com adolescentes em conflito com a lei, né, trabalhando com eles, na dimensão relacional. E a gente precisa, né, reconhece que precisa avançar, e isso me fez sair também do fórum, né, poder ter atuações fora. Então, tem esses campos também, poder atuar, né, fora de lá, enfim, mas entrou para não sair mais. Então, mas foi esse o caminho. Mas eu passo já para a Cléo. Obrigada, Carla. Gente, bom, eu sou a Cléo, falando aqui de Campinas, em Sandoval, que chegou por último aí. E antes de falar como ela chegou em mim, ou eu cheguei no restaurativa, não sei onde se confunde, mas a justiça restaurativa nos permite tantas coisas, né? E uma delas é estar aqui. Porque eu estou para tomar um café com a Lu faz anos. E não consigo. Por outro lado, foi por conta da justiça restaurativa que eu também estou no meu mestrado hoje, né, no mestrado na Unicamp, no qual eu também utilizo a justiça restaurativa. Mas, enfim, eu tenho um amigo que vocês conhecem bem, que é o Juliano, né, que é o defensor público, e que o Juliano fala que a gente já nasce restaurativo. Ou você já nasce restaurativo ou não nasce. Porque ele diz que quando a gente nasce já restaurativo, quando a gente encontra a justiça restaurativa, a gente se reconhece, né? Talvez seja um pouco isso, porque a justiça restaurativa está entre nós há tanto tempo e tanta gente ainda a desconhece. E eu posso dizer que acho que ela me encontrou. Eu também vivia muito insatisfeita com o direito, como a Carla disse, do judiciário, são locais muito trabalhados na justiça retributiva, muito no contencioso, né? Aquela questão de vencer ou vencer, né? Não existe aquele vamos chegar no melhor consenso. Então, quando eu conheci a justiça, eu não me lembro em que momento eu li o primeiro texto sobre justiça restaurativa, eu não me lembro mesmo qual foi a primeira vez que eu tive contato, mas parece que estava sempre em mim, sabe? Vocês também se sentem assim.
E aí também fiz muitas formações, fui atrás. Como é interessante a gente olhar que naquela época, estou falando mais ou menos 2014, 2013, como não tínhamos essa variedade de materiais que nós temos hoje, como era difícil encontrar uma formação, né? Olha como mudou, e embora eu acho que, acabei de falar que a gente tem a justiça restaurativa entre nós há um bom tempo, ao mesmo tempo, em pouco tempo ela se desenvolveu, né? Se disseminou. E também fiz cursos em vários locais, em vários estados, e a justiça restaurativa me permitiu estar hoje no GPEM, que é o grupo de estudos lá da Unicamp. E, enfim, eu não conheço nada que a justiça restaurativa tenha me trazido que não tenha sido muito bom, para não dizer maravilhoso. E eu vou passar aqui a fala agora, acho que é para a Norma, né? Não? Pode ser ou a Norma ou a Lu. Ai, perdão. Ô, Lu, sabe o que acontece? Você está com a letra S aí e eu me confundi. Desculpa, Norma. É a Lu Nunes, então, essa aqui. Ai, ai. Ai, Cléa, obrigada. Olha só, primeiro, Cris, grata pelo convite, né? Gratidão profunda aqui pela companhia de amigos e amigas, né? De quem vai nos assistir depois. Como é que a gente se encontra, né? Acho que a justiça restaurativa é isso, né? É o encontro, promove encontros intencionais, né? De que é tão respeitoso dizer, você aceita estar num círculo comigo, numa conversa circular? A gente não está perto, mas está tão quentinho, né? Mesmo desde a Argentina, né? Aqui estou falando de Campinas, junto com a Cléo, com o Sidney, com a Carla, né? O Sando. E aí tá muito perto, está muito próximo, porque a gente se encontra em propósitos, né? No que acredita. E a qualquer momento, quando a gente diz assim, olha, tem aqui uma parada que a gente precisa se encontrar para poder, né, contribuir com o processo circular, para acolher, né, para cuidar. E aí a gente se conversa, se liga e todo mundo se compromete, né? Porque é uma coisa tão de corresponsabilidade humana, social, amorosa, né, que eu fico emocionada. Então, eu sou Lu Nunes, e daí em 2014 eu cruzei aí com a JR, né? Num curso de mediação de conflitos, construção de diálogo e consenso, quando eu buscava a compreensão de um fenômeno social aí de um conflito, né, para compreender e acolher um conflito de ocupação de terra por trabalhadores sem teto na região do Grajaú, em São Paulo, numa instituição que eu atuava. Eu era responsável por essa instituição, o Instituto Anchieta Grajaú, do meu coração. E aí as pessoas entraram, né, mais de 600, desde 2013, no movimento ali, na Zona Sul, e dentro do terreno da própria instituição, né, do Anchieta, que tinha lá 600 crianças e adolescentes, 1.000 famílias atendidas, mais de 60 funcionários, e como é que era isso, né? Tinha uma mata lá, 18.000 metros quadrados de terreno, uma mata enorme que foi derrubada, né? A foice, facão, queimada, e era preciso conversar com essas pessoas assim, olha, eu quero me apresentar e dizer que nós aqui do Instituto estamos assustados, tem crianças, inclusive com asma, se vocês estão queimando a mata, nós vamos precisar, né, fazer um boletim de ocorrência, porque isso é crime ambiental. E quando vocês andam com facões por aqui, as crianças e os pais estão muito assustados. Como é que a gente pode ver isso? Porque eu aprendi que era importante mediar o diálogo, né? E, na verdade, promover isso, trazer, falar com as pessoas, né? E daí tive essa grande oportunidade,
um presente de contribuir com o diálogo entre movimento social, a sociedade civil, o poder público e a comunidade. E hoje, né, as crianças, filhas das pessoas que estavam ocupando e não invadindo aquilo, né, aquelas terras, elas foram convidadas para participar dos projetos e programas de educação, né, da instituição e de integração socioambiental. E nisso, com esses projetos comunitários, eu fui entendendo que a justiça restaurativa é de verdade a justiça comunitária. É algo que vai além, né, de leis, a gente já sabe disso, e não como bordão, não é com punição. Qual é o brilho disso? Acreditar que a escuta é uma parte, assim, preciosa do diálogo. E é nisso que cada um pode existir, pode dizer onde é que dói, e como é que expressa essa dor, e como é que a gente pode ir juntos. Então, é nisso que eu acredito, daí enfim, mudei para Campinas em 2015 e iniciei, então, a formação, né, em comunicação não violenta, processos circulares, cultura restaurativa e de paz. Aí, aqui nesse espaço, minhas primeiras mestras, a Cléo Garcia, a Flávia Guimarães, né, e que me levaram, seguraram na minha mão também, né, para círculos. Então, me formaram, levaram para círculos em escolas da rede municipal, estadual, em organizações da sociedade civil, hospital, né? E fui caminhando cada vez mais assim, para o centro desse universo, entre estudos e práticas. Hoje, como facilitadora e formadora de facilitadores, eu estou na pista com novos mestres, a Cris, o Sidney, o Sando, a Carla, e é um prazer enorme estar aqui com você. E agora, eu não sei que ordem eu chamo, mas eu vou arriscar aqui o Sando. É a Norma primeiro. Só um minutinho, Sandra. Ai, obrigada pela ajuda. Também tem isso, né? A gente não tem certo e errado, né? Até poderia ser ele, para quebrar a sequência de mulheres, se quiser, fica à vontade, Sandoval. Ou é melhor respeitar essa ordem alfabética aí? Porque o coração manda. Pode ser você, então, Sandoval. Vamos respeitar o coração aí da Lu. Então, tá bom, gente. Primeiramente, desculpa o atraso. Acabei chegando atrasado aqui em casa para entrar e aí me atrasei um pouquinho. Mas, de antemão, quero desejar uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Sandoval. Estou aqui à frente de uma instituição, Instituto Cidas, né? E para quem conhece, continuo sendo Sandoval ainda. Então, como eu chego para a JR, né? Como ela entra, ela começa a fazer parte da minha vida, né? Porque a JR é isso, é que já foi dito, a gente, eu acho que eu uso dizer que a gente é escolhido, é pincelado. E ela me chega, a JR me chega através da Flávia. De repente a Flávia me fala para mim, cara, tem um grupo de doido que se reúne lá, lá no fórum, tem um juiz que é meio maluquinho também, tem uma galera grande lá, que é um conselho gestor, você não quer participar, acho que você tem que estar nesse lugar. Eu falei, pô, mas que é isso, né? Vamos lá ver o que é, né? Sou curioso. E aí eu fui picado pelo bichinho da JR, nesse momento, dentro do conselho gestor. E logo em seguida saiu uma formação, acho que foi a primeira turma que a Solange Presser aceitou a proposta da Flávia em fazer para dentro da Secretaria de Educação uma formação, né? Uma primeira formação. E aí eu fui de abelhudo de novo, né? Aí a Flávia conversou, falou com o Dr. Marcelo, falou com a Solange que eu iria participar junto com os professores e mais algumas pessoas. E aí eu fui, fiz a formação na época, acho que foi a Carlinha também que estava com a gente lá, né? Então foi assim, para mim foi um negócio muito fascinante, uma metodologia que muda
a forma da gente pensar sobre o outro. Não é sobre a gente começa, eu entendo que a JR, a gente começa a ser um pouco mais empático, e essa empatia, a gente começa a vislumbrar o outro, se colocar, na verdade, no lugar do outro, e a gente aprende uma coisa assim que para mim é muito preciosa quando a gente está participando de um círculo, que a gente aprende a escutar. Porque normalmente o que acontece quando a gente está numa discussão ou acalorado, isso acontecia muito, e você nem escuta o que o outro fala, você às vezes está tão preocupado em responder à altura que você não está sentindo e nem percebendo a dor do outro. E aí, quando você começa a vislumbrar e a sentir e a ver que está errado, a gente tem que escutar o outro. Temos que ser mais ouvido. É que nem algumas pessoas, tem um ditado que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, quer dizer, a gente precisa escutar mais. Há uma necessidade de luta, né? Então, isso para mim foi muito importante na minha vida. Daí, então, isso fez parte, entrou dentro do meu cotidiano, né? E as técnicas e a forma de hoje qualquer reunião que se faz sempre é em círculo, sempre é com o direito de fala e importante, o direito de escuta que a pessoa exerce dentro do círculo, né? Porque ela precisa falar, mas ele tem que o outro ter compreender que o direito de fala dele, e eu tenho que ouvi-lo, né? E não apontar e nem julgar. Então, foi dessa forma com a JR. E sem contar que eu conheci pessoas que, a partir da JR, muito além do que simplesmente um colega, simplesmente um conhecido. Eu tenho verdadeiros irmãos e irmãs dentro da JR hoje que têm me mostrado muita coisa boa. E eu sou muito feliz e grato pela Flávia ter me apresentado. Desculpe, mas eu não consigo falar mais. Boa noite. Norma, querida. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, também agradeço muito o convite. Eu fiquei, a princípio, estava um pouco preocupada, depois, quando eu recebi as orientações do que seria, eu falei, nossa, que delícia! Eu quero participar. Então, é um prazer imenso estar aqui, agradeço. Bom, como que o JR, né? A JR apareceu em minha vida? É um pouco o contrário desse caminho da Cleo, que ela diz que agora ela se aproximou do GPEM. Na década de 2000, acho que devia ser 2005, 2006, eu era professora de matemática, né? Atuando, uma paixão minha, né? Mas eu tinha uma preocupação muito grande com as questões de relacionamento, de convívio, conflitos, e a Unifran fez uma parceria com alguns professores, né, que eram na época da Unicamp, né, porque acho que hoje ainda continua a Thelma Vinha, a Luciane Tognetta, que nem era muito da Unicamp, né? Não estava com vínculo ali, mas esse grupo acabou montando um curso de relações interpessoais na escola e a construção da moralidade infantil. Era uma pós-graduação lato sensu. E teve a primeira turma, eu tive pessoas amigas que fizeram e me falavam, né, porque era um curso de 2 anos, eram aulas de quinta-feira à noite, ou segunda à noite e sábado, né? E eu fiquei muito interessada, eu falei, nossa, eu tenho que aprender. E eu fui fazer esse curso, né? Eu fiz essa pós-graduação, eu aprendi muito, estudei muito, é uma temática que faz, né? Mas naquela época fazia muito sentido para mim, e que eu tinha que me aprofundar, eu tinha que estudar, eu não poderia agir em sala de aula só por um certo
bom senso ou um senso comum, eu tinha que me aprofundar nessas questões que sempre foram muito fortes para mim, né? A questão do diálogo, da escuta, do respeito à fala do outro. E eu aprendi muito nesse curso, né? Foi maravilhoso ter feito, e apliquei muita coisa dele na minha sala de aula e depois, enquanto coordenação, orientando meus professores, né? Na época. E aí, quando foi 2000, depois de 2010, né, quando eu vim para a DE Campinas Leste, que eu ingressei na Oeste, depois que eu vim para cá, eu conheci uma diretora de escola que tinha feito aquele curso, acho que uma das primeiras edições da Justiça Restaurativa, com profissionais da educação. E a gente fazia reuniões na diretoria a respeito de mediação de conflitos, eu, como supervisora de ensino, trabalhando aspectos importantes que eu tinha aprendido nessa pós, com diretores. E aí, essa diretora, que tinha feito JR, ela trazia muita contribuição. E eu fui me apaixonando pelas coisas que ela dizia, que ela trazia, e que eram muito compatíveis com aquilo que eu tinha aprendido no curso, que eu considerava fundamental praticar. E então fui me aproximando dela, e acabei sendo supervisora de ensino da escola dela, né? Então, na escola, nesse universo de atuação dela, eu conseguia participar mais efetivamente. E fui me apaixonando, e foi quando eu pedi para o Nivaldo, né, que é o meu dirigente, para trabalhar com o que era chamado na época, né, de professor mediador, e que trabalhava com isso. E depois que foi mudando, né, o nome, enfim, essa função, mas eu fui me aprofundando. Aí eu tive o privilégio de conhecer a Cleo, né, num trabalho que ela desenvolveu junto, né, ao grupo de supervisão da diretoria de ensino, o Nivaldo trouxe, né, então foi o momento que eu consegui, além da experiência que eu tinha com aquela diretora, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela até hoje, foi quando eu conheci muito mais esse movimento dos processos circulares, né? Foi a partir do trabalho que a Cleo desenvolveu. E aí teve um momento nessa minha atuação profissional que o Nivaldo, por outros motivos lá, me tirou dessa pasta, né, que trabalha com a questão da convivência. E eu fiquei muito triste, mas eu entendi que eu tinha uma outra missão naquele momento, que era cuidar mais da questão pedagógica. Mas eu tinha dito a ele, olha, tudo bem, eu topo essa parada, era um projeto novo da secretaria, né, estadual. Eu falei, mas quando eu puder, eu quero voltar, porque acumular as duas pastas, ele achou que era inviável, e seria mesmo alguma coisa, eu deixaria de fazer bem feito, com certeza, né, porque era muito acúmulo. E, enfim, quando veio o Conviva, né, porque até então não tinha essa denominação, aí ele falou, não, acho que está na hora de você voltar. E aí eu fiquei super feliz, porque eu acho que, assim, eu aprendo muito, é algo que eu tenho como um valor muito grande, né, enquanto escola. Acho que a escola que não cuidar prioritariamente da questão de convivência, com certeza ela está afadada a algum tipo de fracasso em relação à formação desses meninos, meninas, enfim. E aí eu voltei, e o Nivaldo, que me passou, né, acho que foi o último dia de inscrição, na minha vida acontece as coisas meio dessa forma, né, acho que o universo conspira a meu favor, né, eu tenho uma crença muito forte nisso, e no último dia de inscrição, né, para essa turma aí
da introdução à justiça restaurativa, eu fui falar com ele, e ele falou, eu vou mandar imprimir um negócio para você, leia quando você tiver um tempo. Isso devia ser 5 horas da tarde, quase. Aí eu peguei, né, os papéis que ele mandou imprimir, eu cheguei em casa, eu falei, eu vou ler, porque estava lá escrito Justiça Restaurativa. Eu falei, eu preciso ler o que é isso. E era o último dia da inscrição. Aí eu corri no computador e fiz, só que apareceu assim, as vagas lotadas, você está numa lista de espera, alguma coisa. Eu fiquei super triste. Falei, bom, paciência, não sei o que aconteceu. Mas dali, acho que uma semana, não sei, eu recebi a notícia de que eu estava com a vaga. Foi, assim, um presente naquele momento, né? E tem sido, na verdade, um presente para mim, que é ter feito o curso, ter feito agora o de facilitadores com a Carla, né? Que é a grande referência para mim como mestre, né? A gente que é professora, a gente sabe o valor, né, que tem um profissional, aquele que nos ajuda, aquele que é, de fato, nossa grande referência, e tem sido a Carla para mim. Então, estou muito feliz. Acho que com a Cleo eu aprendi muito e ela nos ajudou muito, a diretoria, em relação ao trabalho do Conviva e com essa ideia da justiça restaurativa, contribuindo muito, né, com as escolas, tal. Acho que a Cleo deu assim, um passo gigantesco, a diretoria deu um passo gigantesco por meio da ajuda dela, e, enfim, essa a minha história, e eu tenho muito a agradecer. Passo a palavra, agora é Sidney. Boa noite para todas e todos aí, Sandoval, que bom ter você aqui com a gente. E boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos assistindo aí na plataforma. Meu nome é Sidney Dominichelli, eu sou servidor público da Prefeitura de Campinas desde 2015, sou da pasta da Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Eu atuei como gestor durante 5 anos com um programa social para ex-moradores de rua, o programa Mão Amiga, com 2 pessoas maravilhosas que eu tenho assim no meu coração, que são a Márcia Pantaleão e o Marcelo Alves. E lá pelos idos, acho que de 2019, 2020, eu tive 2 ou 3 Covids, tá, gente? Então a memória não é tão boa. Mas eu vi um edital na escola de governo da prefeitura chamando para um curso de uma tal de justiça restaurativa. E eu falei, nossa, o que é isso, né? Mas eu sempre gostei muito da escola de governo, eu sempre estava olhando ali os cursos e tal, mas a gente não conseguia concretizar, né, uma matrícula para fazer um curso, né, na IGDS, e aquele chamamento ali me mexeu, sabe? Eu falei, poxa vida, eu acho que isso aqui vai poder nos ajudar no nosso programa, né? Porque falava sobre relações humanas e tal, e eu falei, poxa, isso pode melhorar, né, o convívio lá do nosso grupo, dos nossos atendidos. E eu falei com o Marcelo e a Márcia, eles falaram assim, poxa vida, que bacana, vai lá. Se você quer, vai lá, faça assim, que eu acho que isso vai ser bom, né, para todos nós. E eu tive a felicidade de conhecer a Justiça Restaurativa, como a Flávia disse, né, pelos braços dela, né, a Flávia e também a Lu, depois a Cris, né, Cris? Hoje a gente está aí companheiros aí de caminhada junto com a Lu. E eu fiz o curso de facilitador e eu me apaixonei, assim, eu me identifiquei, eu acho que foi, eu acho que a Carla falou, alguém falou aí, né, que é um chamado, né, e eu gostei muito e levei isso lá para o programa, foi bacana, né, assim, teve uma aceitação muito boa por parte de todos e houve
né, uma melhora na qualidade do serviço, ficou muito bacana, a gente todos ficaram felizes. E aí eu queria mais, né? Eu falei, poxa vida, eu fiz esse curso aí, agora eu gostei, a hora que tiver outro, eu vou querer fazer, e a querida Flávia nos convidou, né, para fazer mais um curso, né, Flávia, de aprofundamento, e acabei fazendo o curso de formador de facilitadores, né? Então foi muito bacana, fiquei muito honrado, e a justiça restaurativa entrou na minha vida e ela não sai mais, né? A gente vai levando isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, rever muitos conceitos, né? Quebrar muitos paradigmas. Então, foi uma coisa, assim, um divisor mesmo de águas. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje e de estar praticando e de estar multiplicando, né, essa cultura restaurativa, né, a oportunidade de olhar, né, as relações humanas por um outro ângulo, uma nova visão, né? É isso, fiquei assim fascinado. Hoje a JR está no meu coração. É isso, Cris. Muito bem. Nós vamos colocar uma música para a gente entrar no clima. Vamos lá. E você, Cris, como é que a JR... Agora sim. Para mim, a JR é uma música que toca no meu coração, e essa música nos convida aqui, né, a partilhar momentos tão especiais. Cid, conta para a gente qual é o nosso próximo passo. A proposta é que cada um, né, traga aqui para essa conversa gostosa que a gente está tendo aqui, um valor, né, que é necessário para que você esteja numa vivência, num círculo que seja fundamental para você poder estar inteiro num círculo restaurativo. E aí, quem começa é a Flávia, né, querida? Por favor. É muito interessante a música que veio, porque eu acho que ela traz um pouco do que eu preciso, né, para estar no ciclo da JR. Que é essa sensação de que nós queremos ir uns com os outros. Se você quiser e vier comigo. É uma unidade, né? A gente precisa... É um estar junto, mas um estar junto de verdade, né? Eu estou aqui com você, para você, no pé de igualdade, e a gente vai fiando uma existência que não existia antes desse encontro. A única coisa que eu discordo e deixo sempre alerta é que eu não te prometo o sol. Porque não existe promessa, a gente não sabe o que vai dar. Pode dar uma tempestade, pode dar um campo de flores, mas a certeza que eu tenho é que depois, ou ao estar nesse processo, um grande valor é que dê o que dê, vamos continuar juntos. A gente não vai quebrar o vínculo, né? E é um desafio muito grande trazer isso para o cotidiano da vida. Porque nem sempre, na vida íntima, na vida cotidiana, é possível fiar encontros tão intensos e tão verdadeiros e tão comprometidos e tão corresponsáveis quanto é possível num processo circular. Então, a gente fica tentando jogar linha e, às vezes, não tece, né? Mas esse princípio da confiança e da verdade e da não expectativa do resultado
ser o que eu quero. Mas a verdade profunda que eu comecei a aprender é de que eu posso contar o que eu necessito. Eu era uma pessoa contrário ao que Sandoval falou, eu era uma pessoa que eu ouvia tudo que os outros precisavam. Mas dizer que eu tenho necessidades, que eu tenho sentimentos frágeis, que eu tenho vulnerabilidades, era algo muito feio, muito inadequado, nada amoroso com o mundo. Mas tem um outro valor da JR muito importante, eu não consigo dar um só, que é aprender o valor de si mesmo, seu direito a existir, seu direito a sentir, seu direito a necessitar, seu direito a pedir, né? Porque só sendo alimentado você também pode doar os seus talentos, as suas potências, as suas possibilidades de cooperação. Uma pessoa em inanição, né? Uma pessoa com falta, ela vai gerar probleminha lá fora de algum jeito, né? Então, se você vai ficando só doando, chega uma hora que saco vazio não para em pé. Então, a justiça restaurativa me ensinou isso a ponto de eu ter conseguido me aposentar, né? Que é dar-se a liberdade, porque você pode confiar que isso não é só teu, que o mundo não é feito só para você. E quando você está numa conexão real, o que vale são os frutos coletivos. Então, vem mais esse outro valor, né? Eu sou muito grata quando vocês dizem a Flávia, né? Assim como eu tenho certeza que a Carlinha fica grata, a Cleuzinha, a Lulu e Sidney e Cris estão sentindo esse prazer agora. Mas, na verdade, é o contrário. É a gente que, ao ver que onde colocou energia, fiou, isso deu frutos, é a gente que é grato aos frutos. Porque é fruto que alimenta, né? É fruto que alimenta. Então, acho que esses valores que eu aprendi, ao mesmo tempo de ter direito de existir, mas de ter alegria de saber que não existo só, e nem centralmente nas coisas. Tudo existe como. E aí passo a bola aí para a Carlinha, né? Obrigada, Flávia. E a minha primeira palavra é gratidão, gratidão às palavras da Flávia, gratidão, eu acho que é um valor realmente que precisa estar presente na JR, de tudo aquilo que a gente vive nesses encontros, né, que os encontros, as transformações tão poderosas, né, tão importantes, os encontros propiciam a construção, né, fortalecimento de vínculos, né, aí para a gente seguir, né, esse caminho. E na mesma linha da Flávia, eu não consigo ficar com uma palavra só, um valor só, né? Que eu acho que uma palavra que ela também disse, que era minha palavra também, que é confiança, confiança no processo, né? Confiança nas pessoas, confiança de que não precisamos saber, né, qual será o resultado, porque o resultado não é nosso, não nos pertence, pertence ao coletivo. Mas eu tinha, quando me deparei com essa pergunta, o primeiro valor que me veio também é a palavra amor. Não no amor romântico, né, mas no amor de que eu preciso desejar continuar, né, nessas conexões, continuar nesse caminho, por mais que a gente encontre desafios, e todos encontramos nessa caminhada, mas estamos, né, aqui, crescemos, há uma história, né, a gente vai ver a história desde o começo, pegar só Campinas, né, desde o começo de Campinas até aqui, muita coisa boa aconteceu nessa cidade, então isso vai nutrindo, né, esse desejo de continuar. E outra palavra que eu associo com amor é o cuidado, mas eu separei o cuidado para priorizar, né, a palavra amor, porque o cuidado pode parecer assim, que como se a gente fosse cuidar de alguém, né, mas o cuidado ele acontece
na relação, no processo, na escuta, na identificação, né, das histórias mútuas. Então, acho que prevaleceu o amor. E outra palavra que não consigo deixar de destacar é a justiça, não a justiça das leis, e nem mesmo só a justiça da preservação dos direitos, importantíssimo, mas a justiça no ato de se preocupar com o impacto que as minhas ações causam aos outros, né? Eu acho que estar no círculo e viver o círculo é também poder, né, que a gente, coletivamente, a gente possa pensar nisso, né, nos impactos que as nossas ações causam, né, uns aos outros, e então isso vai muito além daquilo que às vezes tem uma lei que diz que tem que ser assim, mas se naquela situação individual, naquela situação de uma pessoa, de um grupo, aquilo que ainda fosse do direito, né, não é para aquela vida algo que impacta, que chega bem, então não é por esse caminho, né, simplesmente é porque a lei diz, né, para fazer. Então, acho que é todas essas palavras, né, cuidado, confiança, acima de tudo, amor para poder seguir adiante. E amor, não existe amor se não tiver conexão. Ninguém ama sozinho, né? A gente nos amamos uns aos outros. Então, tá aí junto com a coletividade também, que é o sentido maior da JR. Passo minha palavra para a Cléo. Eu acho que eu vou um pouquinho aqui da Flávia também, pegando um pouquinho da Carla. Faz pouco tempo eu falei para a Cris, né, que eu ando, falo que eu ando um pouco de Frida Kahlo na minha vida. Um pouco não, ando colocando muito. Tem uma frase dela muito conhecida, né, que é: onde não puderes amar, não te demore. E isso, eu acho que eu só pude vivenciar realmente depois de aplicar a JR na minha vida, né? Mas isso tem a ver com duas coisas. Acho que aceitação, né? Aceitação do outro como ele é, da pessoa como ela é, que cada um tem seu tempo, realmente. Eu sei que a gente fala muito isso, mas na JR a gente realmente vivencia isso, né? E essa aceitação de que você pode deixar de seguir um caminho para priorizar o seu bem-estar, né? Essa música que a Cris colocou me lembrou muito uma música, não sei se vocês conhecem, que chama Mudança ou Mudanças. Acho que o nome dele é Flávio Leandro, e ela fala mais ou menos assim, vou falar só um trechinho que eu não vou entrar inteiro, mas ele fala: hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração e escrever: eu me amo, cada vez que a voz do mundo me disser que então, eu acho que essa aceitação e esse entendimento que você precisa primeiro cuidar de você, né, que você deve, né, se colocar em primeiro lugar para estar bem, para poder estar bem com os outros. Mas eu vou deixar aqui a palavra, essa aceitação do outro, aceitação de mim, com os meus defeitos, mas priorizando esse caminho que a Carla trouxe, que é do amor. Né? Lu, querida. É muito bom estar em círculo mesmo, né? O que a gente compartilha aqui de amorosidade, eu ficaria mesmo por horas e eu gostaria de colocar isso na rotina da minha vida, sempre, que ia ser maravilhoso, né? Sempre. Eu também sou do combo de valores, sabe? E daí já vou disparando: confiança, conexão, cuidado, consciência, pertencimento, apoio, humanidade, esperança, justiça social. Eu sou muito tocada assim por transformações sociais, né? Então eu acho muito importante cuidar de si. É preciso me reconhecer. Quando eu falo cuidado, né? E confiança, conexão, consciência, também isso é autocuidado, autoconfiança, autoconsciência, autoconexão, né? Autoapoio. Tudo isso é importante, não é mesmo só para o outro. E eu acho
que é mesmo indissociável. É uma violência tremenda quando eu me deixei de lado disso, e hoje eu aprendi, de fato, tenho aprendido ao longo do tempo, né, que é assim, todo bem, todo amor, para mim também. Então, cuidar de si também é um ato tão amoroso quanto cuidar do outro. Eu adoro cuidar do outro. E não aprendi a cuidar de mim, mas cuido também bem de mim. Né? Então, tá junto, por quê? Porque eu acredito na força do coletivo e eu não posso estar excluída disso, de tudo que eu acredito, né? Então, como é que esses valores, eles estão na minha vida, né? Pelo que eu me dedico, né? Pelo que eu energizo. E eu energizo, sim, nos projetos sociais, com vários trabalhos voluntários, né? Na cultura de paz, com crianças e adolescentes, Fundação Casa, grupo gestor, comissão. Eu estou aqui como pessoa, como cidadã e como representação social, né, que eu trago da sociedade civil, e tudo isso faz parte de mim, porque quando eu vejo o mundo, eu me vejo. E acho que esses são os valores, né, do que eu quero, e que eu quero para o outro e para mim também. E se no momento eu me esqueci, quando eu desejo isso para o outro, eu digo, nossa, eu também estou nesse lugar, né, do que eu desejo, e como é que eu posso contribuir. Então, é isso, né? Como é que se aplica, como é que vem, e por que a gente está aqui, e onde nós vamos nos ver em outros lugares, outras vezes, levando nossa singularidade e contribuindo para essa coletividade que nos é tão cara. Chamar meu amigo Sandoval. Bom, assim, quando a gente fala em uma palavra, um valor, me vem muito à cabeça as interconexões que a gente cria a partir da JR. E aí, isso me remete porque eu tenho, a princípio, comigo, e é uma coisa minha, é uma forma de ver a vida minha, que eu sempre digo que eu, já desde algum tempo atrás, todo dia eu faço a diferença na vida de alguém. E assim, e a JR me ajuda muito quanto a isso, porque quando a gente, aquilo que eu disse anteriormente, quando a gente tem a empatia, quando a gente se coloca, quando a gente se predispõe a ouvir, né, a gente está fazendo a diferença com uma escuta empática, com uma forma de receber aquela situação da pessoa, que às vezes muitas pessoas, o que ela quer é falar, o que ela quer é ser ouvido, o que ela quer é que alguém não aponte, apenas ouça. E a JR, ela traz isso para a gente como ser humano. Então, para mim, o valor que vem muito forte para mim são essas interconexões que a gente cria a partir das rodas de ciclos de paz que a gente executa. Então, é isso. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu fiquei pensando muito hoje à tarde, olhando, né, a pauta, né, qual o valor. Aí eu pensei, me veio à mente a minha primeira experiência num processo circular. Então, a primeira palavra que me veio foi a coragem, né? A coragem de falar de si, a coragem de se expor, né? Então, acho que para mim é um primeiro valor quando você está iniciando um processo com pessoas que você não conhece, e que você ali, que é um princípio muito importante, né, que é falar de si. Então, eu fiquei me vendo, eu falei, nossa, a coragem, né, de se abrir, de colocar coisas, às vezes, tão íntimas, né, tão nossas. Então, para mim, esse é um valor
quando você começa a trabalhar. Depois, eu fico pensando, bom, à medida que eu vou falando e me abrindo, por que que isso acontece? Porque aí existe acolhimento, existe a escuta, e existe a confiança, né? Então, são valores para mim que vão assim conquistando, né? Todo esse universo e esse poder, né, que um processo circular possui, né? É isso. Passo a palavra. Muito bem. Eu acho que, como valor, eu vou abraçar o não julgamento. Eu fui uma pessoa que sofri muitos julgamentos e também tive na posição de ter muitos julgamentos. E a JR me oportunizou de me despir disso. E eu só tenho a agradecer. Isso é muito bom. E para a gente continuar o nosso papo, fico eu aqui. Desculpa, eu não passei para o Sidney, não foi? Falta sim. Mas eu ia falar depois da Cris mesmo, Norma, para fechar essa rodada aqui. É porque ele começou. Desculpa. Imagina. Tá tudo bem, gente. Olha, eu acho que foi muito bem colocado pelo grupo aqui, né? Nossa, não tem como falar, né, um valor, né? São tantas coisas que a gente necessita para estar ali, né, assim, de verdade, para estar 100% ali, né, para aquele momento. E hoje nós tivemos, eu tive a oportunidade, pelo convite da Cris, de estar na formação de uma turma da Guarda Municipal, que fez o curso de facilitadores, né? E eu queria trazer uma coisa que eu observei hoje no círculo, e ontem também, que eu estava lá, eram uma turma de guardas municipais fazendo círculo com alunos da rede, né? Tinha uma sala de cada escola, de cada região aqui de Campinas. Então, tinham cinco escolas, né, Cris? E assim, eu observei que o círculo, a horizontalidade, ela tem uma potência muito grande, né? Porque num primeiro momento, gente, assim, de um lado, os guardas estavam super inseguros, de outro lado, os alunos estavam super desconfiados, mas todos saíram do círculo no final, né, com o coração leve, com o coração aquecido, e aquela desconfiança, aquela insegurança, elas se dissolveram, né? E isso foi graças à horizontalidade no círculo. Então, a horizontalidade é um valor muito importante, além de todos os outros que vocês trouxeram aqui. Cris. Obrigada, querido. Eu achei que você ia falar depois de mim, perdão. E eu vou falar novamente, então, da suspensão dos valores, porque eu acho que é uma corrente, né? Uma corrente não do bem, uma corrente do mal, que nos prende, às vezes, em coisas tão pequenas e tão transitórias. Então, essa visão, quando você suspende o julgamento, ela te oportuniza olhar as pessoas com um outro olhar, um olhar mais humanizado, mais igualitário, como diz o Sidney, e que nos aproxima enquanto seres humanos. E, então, agora sim, o nosso convite é para que nós pensemos num tema aqui que está palpitando no nosso coração. A JR, como é que ela está? Da utopia à construção, da epopeia do nosso dia a dia como facilitadores. Então, como é que a gente se sente
né, nesse desafio aí de construir, de idealizar e principalmente de inspirar as pessoas que nos cercam. Aqui somos todos facilitadores e facilitadores que inspiram e que formam outros facilitadores. Como é que a gente acredita e fomenta, coloca um fermento para as coisas crescerem aí no nosso cotidiano profissional e pessoal. Passo a palavra para a Flávia. Bom, eu já vou dizer, já dizendo que daqui a pouquinho eu tenho que sair, né? Exatamente porque a vida, né, fomenta a existência concreta dos acordos, né? Mas eu tenho vivido de modo muito interessante, porque eu saí daquela coisa louca cotidiana de que a justiça restaurativa fazia parte do meu trabalho. Então, aí você está fazendo, e você está fazendo, e você está fazendo, e formando pessoas, e socorrendo situações, né? E, de repente, deu aquela pausa, né? E eu estou em outro país, e aqui tem um outro movimento da justiça restaurativa, imperativamente do judiciário. E eu fiquei perguntando assim, nossa, onde é que eu vou me alimentar, né? Onde é que eu vou botar a mão na massa? Onde é que eu vou brincar disso? Com quem eu vou brincar disso? Mas quando há uma conexão verdadeira com algo, com um propósito, né, a coisa acontece. E meu marido me chamou para ir num evento de trabalhadores e trabalhadoras autogestionados. Eu falei assim, olha, vou levar o tema de maternidade e paternidade como uma função social e que a gente precisa pensar nisso como um direito de pais e mães de serem respaldados economicamente para poder ser pai e mãe. Porque são organizações que pensam diferente a economia. Quem sabe a gente começa a pensar diferente o direito da partilha de recursos econômicos. Que as crianças sejam realmente da comunidade, e então essa comunidade se corresponsabilize. E foi lindo, porque o evento tinha várias metodologias de trabalho, e eu levei como metodologia o processo circular. Eu trouxe uma pergunta sem resposta para eles, e eles se surpreenderam quando vieram para a sala, estavam 20 inscritos, e quando eu disse o que eu ia fazer, dali uns 10 minutos apareceram mais 20, cada um convidou mais um. E nós vivemos o processo circular com perguntas norteadoras, e ao final, o que aqueceu muito meu coração foi eles dizerem assim, nós não sabíamos conversar desse jeito. Quando nós vimos teu tema, a gente achou que a gente ia falar, né, que você vinha mostrar para a gente a injustiça, a legislação, e de repente você veio só assim dizer para a gente se a gente queria conversar sobre isso e se a gente queria pensar como pode fazer isso de outro jeito. Como é que a gente sentia paternidade, maternidade, direito de reprodução humana como um trabalho economicamente respaldado pela sociedade? E eles vieram, assim, e foi bonito porque, assim, eles sabem muito mais do que nós de determinadas necessidades, que são realidades deles. E ali eu só queria mesmo mostrar que existia uma coisa chamada facilitação, né? Práticas restaurativas, que existe um conflito na sociedade nesse sentido, e que os conflitos sociais, os problemas políticos, seja lá de que natureza sejam as situações de críticas, elas não precisam nem de bomba, elas não precisam de armas, elas não precisam de cadeados nas cadeias, elas não precisam de soco, elas não precisam de xingamentos. Elas precisam de ser expostas nas nossas faces e que a gente tenha um lugar coletivo para responder. E eu venho achando novos lugares, né? Tem um grupo de Invoco, que são cantores
de vocalização e corporização livre. E que uma das moças do Invoca foi minha tradutora quando eu vim na Universidade de Buenos Aires. E aí ela disse assim, Flávia, vem trazer as práticas restaurativas para o Invoca. E eu me encontro ali, no Invoca, com uma surpresa muito grande. Uma mulher sem uma perna, uma jovem sem um seio porque tinha tido câncer, um idoso, muitas limitações físicas. Nesse dia eu chego com o olho roxo e todo mundo achava que eu tinha sofrido violência de gênero. Era outra violência que eu tinha sofrido. Mas o processo circular com a música e com a movimentação corporal, segundo eles disseram, parecia para eles, eles estavam completos, cada um deles, porque todo mundo tinha o pedaço que lhes faltava e que eles tinham sentido uma totalidade. Então serve para isso também, serve para tudo isso. E tem lugar para as práticas restaurativas em qualquer lugar. O conflito pode ser íntimo, cuidando de traumas, como eu pude fazer no Invoca, cuidando de problemas sociais, como eu pude fazer no encontro de autogestão, e aqui em casa, porque casamento novo precisa de prática restaurativa. Todo o tempo. Me despeço agradecendo pela generosidade de poder sair sem ouvi-los, mas eu vou ouvir pelo YouTube, porque eu quero saber de vocês como anda a história de vocês, sobretudo Cléo, Carlinha e Norma, que eu não encontro o tempo todo, e com a minha gratidão a Cris, por deixar os novos caminhos de convívio vivo, porque a vida é isso, né? A vida não somos o eu fazendo, né? A vida é, se o que fazemos faz sentido para alguém, que essa pessoa o vivifique em todo o tempo. Beijo no coração de vocês, gratidão pela existência de cada um e de cada um que nos escute depois. Então, pego Ela já deixou saudade, né? Carlinha? Sim, já deixou saudade. É muito bom ouvi-la. Bom, o melhor da JR é isso, né? São os encontros que vão se multiplicando, as pessoas que vão chegando. Mas queria marcar também a importância, o significado também de cada conexão, independentemente de acontecer ou não os círculos, né? E falando um pouquinho da minha experiência como facilitadora para dentro do Tribunal de Justiça, onde trabalho, né, exclusivamente com círculos restaurativos ou círculos de tratamento de conflitos, reparação de danos. A gente tem poucos pré-círculos que, de fato, evoluem para círculos, né? Mas a gente tem a prática, e já tinha, desde que quando era a Leni, Márcia e outras pessoas que estavam lá na equipe também, a gente tomar o cuidado de ouvir a todos, independentemente de acontecer o círculo ou não. E todas as pessoas que se envolveram de alguma forma, né, no conflito, na situação de violência. E faz alguns anos a gente passou a tomar o cuidado, eu sempre tive uma preocupação com números, preocupação de ter números estatísticos, né? Quantos círculos você fez esse ano? Que para mim sempre foi prioridade a qualidade, né? E a gente começou faz algum tempo, né? Tive a ideia de buscar ouvir um pouco das pessoas que passam por esse processo, desde os pré-círculos, de como que é isso para elas. E a gente tem assim registros muito significativos de pessoas que sofreram violência, um ato direto de violência, né, que está dentro do tribunal, a rigor, a chamada vítima, do quanto é significativo ter esse espaço de escuta, ter esse espaço, as pessoas se sentem, expressam um sentimento de cuidado,
mesmo que se não acontecer o círculo. E às vezes elas mesmas pedem para não viver, né, esse encontro naquele momento de vida, muitas delas. Então, esse espaço de escuta é muito, e a conexão, né, com cada pessoa, e a forma como a JR, né, nos ensina, nos guia como fazer essa conexão, como fazer essa escuta, que a gente tem escuta em diferentes condições. Eu, como psicóloga, faço escuta, o assistente social faz escuta, todos os profissionais, de alguma forma, fazem escuta, mas o JR, né, como a gente sabe, tem uma escuta que tem uma diferença, passa pelo não julgamento, como disse a Cris, né, isso também, por isso que não dá para falar só de um valor, né, todos, passa por tudo isso, a conexão, o cuidado, a confiança, etc. E, então, isso faz muita diferença. Mas, para além disso, né, os projetos externos, né, o Sidney falou da Guarda Municipal, e esse foi um evento bem especial esse ano para mim, participar desse projeto, estar lá, né, com os guardas municipais, estar lá com a Cris, o Mário, o Dr. Marcelo, o Léo, né, em encontros, né, semanais lá com as guardas municipais, nessa jornada, que teve seus desafios também, quando a gente fala em mudança de paradigma, ali também foi, né, algo bem significativo, bem marcante nesse sentido também, né, e tem uma continuidade, mas assim, ouvir hoje, por exemplo, de um guarda municipal, de que ele falar, nossa, então é isso, eu preciso viver outras vezes isso, né, então valeu cada desafio, né, que o processo deu, e para falar mais claro o desafio, né, porque a mudança é outra instituição que lida com a violência, está habituada a lidar com a violência de uma forma repressora, né, então a gente, é uma mudança de paradigma de 180 graus, né, de virada, então é importante também ter esse reconhecimento, né, significa isso, profissionais que estão em estado há muitos anos, então ter esse cuidado, ter esse respeito, ter essa aceitação, né, de tudo isso e poder caminhar junto. E fico com a sensação, assim, de que a gente não acabou aqui, né, mas plantou aí uma semente, que eu não sei se é a gente mesmo que vai continuar a seguir regando, mas que eles possam ter com quem contar, né, com quem seguir, e a gente continuar nutrindo. Então, acho que, apesar, não vou falar muitos dos desafios gerais, né, não só desse, mas de todos os outros que a JR, a gente lida com a JR por conta de ser algo que vai na contramão da ideia da punição, da exclusão, e etc., mas valorizando aí esses ganhos, né, que a gente teve até aqui, e que nutrem, né, renutre a esperança. Então, apesar do cansaço, trabalhando pra caramba, né, porque a justiça restaurativa, muito das ações que tem a justiça restaurativa são em caráter voluntário, mas é válido, né, e vamos continuar. Passo a palavra para a Cléo. Eu acho que quando a justiça restaurativa chega na gente, quando a gente descobre essa potência da justiça restaurativa, acho que a gente quer que todo mundo saiba, né? Então, eu já fui muito dessa ansiosa, mas como que a pessoa não pode, não conhece isso ainda? Não é possível. Sempre fui meio inconformada. Mas até isso mudou com a justiça restaurativa nessa questão dessa aceitação que ela traz, né? Do momento de cada um, dos caminhos que você tem que ir desviando, juntando com outros, enfim. A Norma sabe que a escola possui muitas ferramentas, né, Norma? Você mesma fez um curso, falou que foi maravilhoso, enfim. Hoje a PEN trabalha muito a convivência como um valor, assim, crucial na escola. E quando a gente chega com a justiça restaurativa na escola, a gente quer levar uma mudança de olhar, né? E eu também passei, então, a perceber que a escola já é rica
de ferramentas. Ela tem ferramentas maravilhosas que utilizam de muito das linguagens restaurativas, né? Que são os grêmios, que são as assembleias de classe maravilhosas, que são conselhos, enfim, são muitas ferramentas que a escola possui já. Mas a justiça restaurativa, ela traz essa mudança de olhar, de paradigmas mesmo, que a Carla traz aqui, para você poder olhar para as outras ferramentas de uma forma amorosa. Porque as outras ferramentas são úteis, mas você precisa ter essa compaixão que só a justiça restaurativa traz. Então, antes eu achava que era tudo muito demorado, e hoje não, hoje eu acho que eu entendo, tudo tem seu tempo. Tem uma parte do livro do Zé, que ele fala da teoria de Copérnico, né? Demoramos 400 anos para entender que não era tudo que girava em torno da Terra. Demoramos muito para perceber isso. E a justiça restaurativa é muito jovem ainda, né? Da década de 50, 60. Para mim é tudo muito jovem. Então eu acredito que o tempo vai trazê-la na sua potência toda, assim que ele for passando. Acho que é isso. Pois é, estou aqui pensando, né, o quanto que a JR, para mim, é a ousadia de propor e promover mudança. Ousar, apostar em diálogo, apostar na escuta, no diálogo, acolher a si, o outro, o coletivo, olhar e dizer, esse negócio aqui, uau, é muito desafiador, mas a coragem é isso, né? Eu vou com medo mesmo, eu vou inseguro, né? Porque eu não estou sozinho. Então, nós, como facilitadores, ou quando a gente acredita, coloca isso sem aquele compromisso. Eu costumo dizer que a gente não trabalha com garantia das emoções humanas, a gente quer contribuir. E aí é isso, né? Pensamentos diferentes, ações diferentes, mas como é que a gente lida com isso aqui junto, nesse caldo, né? Que outras formas de lidar com o conflito diferentes, né, usando uma estratégia muito diferente do que a violência. Então, eu vejo isso, quero dizer assim, né, que estou no movimento pelo o COMPAS, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz, aí promovendo a escuta pela paz em Campinas, nas escolas, nas instituições, nas praças, para ouvir não só quem caminha por lá, mas quem está vivendo em situação de rua, né? Como é que a gente ouve e depois com essa escuta das pessoas, que demanda é essa que está reprimida e que se coloca à disposição de uma escuta para dizer assim, olha, e aí? Depois a gente pode se encontrar na pista de novo, num rolê, para construir aí propostas que elas sejam efetivas, mas construir juntos, né? E então eu acho que a justiça restaurativa ela trouxe para mim essa história de que quando o medo faz parte e está dividido com o outro, a gente se abraça, né? A gente se acolhe, ou o que é muito importante foi dito aqui, nós começamos a aprender a nos acolher também, né? E colocar energia no que se acredita, e eu acho que é isso traz beleza, isso traz sentido para a vida. Para a minha vida, dentro de mim, né, aqui no meu espaço íntimo, e vai aumentando o raio, aumentando o círculo, né, e essa circularidade me encanta, é onde eu quero estar, orbitar, e onde tem muita gente orbitando comigo. E eu já me despeço com muita gratidão, mais uma vez, uma alegria tremenda por estar aqui, e chamo o Sandro. Bom, a pergunta, acho que quando o Sidney remete, é como está a justiça restaurativa aqui em Campinas, e o que eu tenho acompanhado é que quando eu iniciei lá atrás, acho que em 2018, 2019, ela estava começando a engatinhar e ganhar
musculatura para soltar os primeiros passos. Eu acho que se a gente parar para analisar de 2018, isso num período de tempo muito pequeno que eu venho fazendo parte, mas se você parar para analisar de 2018 até nos dias de hoje, são 4, 5 anos, a gente já está quase correndo. A gente já está andando a passos largos já. Eu acho que essa gama de facilitadores que estão se formando, a facilidade com que a sociedade está absorvendo o quanto é necessário a justiça, a JR na vida delas, tem feito com que em Campinas a gente tenha avançado bastante, né? E é muito interessante porque quando eu começo lá atrás, era uma assim, falei, mas será que funciona? Será que é legal? Mas é legal, para mim está sendo, mas será que é legal para o outro? Será que se a gente falar sobre isso, as pessoas eu vou conseguir transmitir aquilo que me foi transmitido? E eu vi que é bem simples, é uma coisa necessária, que as pessoas têm necessidade disso. E aí, como eu digo, a Secretaria de Educação abraçou, a Guaraguarda está abraçando essa. Então, está sendo está reverberando por Campinas como um todo, a partir das OSC, da sociedade civil organizada. Então, ele está ganhando cada vez mais corpo, mais musculatura. Então, a JR está se fortalecendo ano após ano, a partir dessas interconexões que ela cria, e as pessoas que vêm se aproximando. Eu gosto de falar muito em questão de pessoas. Acho que pessoas, quando ela se predispõe, ela consegue avançar muito. E essas pessoas que têm chegando, pessoas do bem, que um propósito único que é levar a JR para todos os cantos de Campinas. Então, aqui eu já me despeço já. Gratidão a todos, muito bom estar com vocês. Gratidão às pessoas que vão estar assistindo ou que vão assistir pelo YouTube também. Gratidão ao Sidney, parabéns a você, a dupla dinâmica, Sidney e Cris. Muito obrigado pelo convite. Parabéns. Uma boa noite a todos. Bom, falar de escola, né, é uma questão de falar de formação, né, das pessoas. Estou falando de construção, né, construção de conhecimento, construção desse desenvolvimento, né, moral, do convívio. E a gente sabe que é um processo que você não contempla num único momento, mas por isso que eu tenho um período da escolaridade chamado educação básica, né, que são tantos anos aí. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu acredito muito nessa possibilidade, né? Aliás, eu considero a justiça restaurativa a grande possibilidade de nós mudarmos, né, essa convivência escolar. Eu acho que a Lu falou uma coisa muito importante, né, que nós aprendemos a nos acolher e que traz sentido para mim, né, foi a fala dela. Eu diria que isso traz sentido para os nossos jovens, para nossas crianças, né? Eu acho que essa possibilidade na escola pode gerar, né, com certeza, esse novo sentido para as relações, para esse valorizar do outro, né, de si mesmo. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho um privilégio, né, enquanto diretoria Campinas Leste, que foi o trabalho que a Cleo desenvolveu, né?
A Cleo já colocou essa sementinha, uma semente extremamente forte, né, poderosa, que já está, assim, já apareceu nessa sementinha, ela já está germinando nas escolas. Então, acho que o nosso trabalho já ficou muito mais fácil depois desse carinho, desse cuidado e dessa atenção que a Cleo deu à nossa diretoria, né? As nossas escolas têm já atuado de uma forma bem interessante, e eu acho que essa percepção de que os processos circulares compõem, né, espaços tão significativos para a resolução, não só de conflitos, mas de estabelecimento de vínculos, a questão da amizade se fortalece, o diálogo podendo permear essas, enfim, ideias que são incompatíveis, mas que muitas vezes, ao ouvir o outro, ao me colocar no lugar do outro, eu entendo, eu posso às vezes não concordar com a opinião dele, mas eu a respeito, né? Então, acho que os processos circulares permitem tudo isso. Acho que a JR, eu espero de coração, né, que a gente possa, né, que eu tenha a competência junto com o meu grupo, né, de fazendo com que as pessoas deem o valor, né, percebam o valor que a justiça restaurativa tem, tá? Então, eu agradeço também. E muito obrigado, viu, Cleo? Preciso deixar aqui registrado a nossa gratidão pelo seu trabalho lá na DE, tá bom? Agora é o Sidney ou é a Cris? Eu vou daqui para a Cris finalizar, tá bom? Ah, hoje eu me vejo, né, numa estrada chamada JR, né, como se fosse uma BR, aqui é JR. Aí é assim, por cima, o céu dela é sonho, né? A gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem ambições de propagar, de multiplicar, de levar isso, massificar, né? E o chão dela, né? E a gente tem que ir construindo. Então, assim, é uma estrada que não está pronta, né? E exige muita energia, né? Para que ela seja construída. E ela vai sendo construída passo a passo, não é nem a metro, nem a quilômetro, é passos, né? São passos. Tem dias que a gente consegue dar 3 passos e construir aí 3 passos de estrada, e tem dias que a gente consegue construir um só, né? Mas sempre com aquele céu de sonho e aquele céu que nos nutre, né? Com aquela vontade de levar isso para Campinas, em todos os seus cantos, mas para além de Campinas também, né? E para a vida das pessoas. Então, hoje eu me sinto assim. Fico muito feliz o dia que eu consigo construir 3 passinhos, mas eu também fico muito feliz no dia que a gente construiu um só. Obrigado. Cris. Obrigada. E é isso, né? Antes de finalizar, sei que algumas pessoas não se despediram, então gostariam de se despedir. Cleo, Carla, não sei se vocês gostariam de falar aí suas últimas palavras, depois eu finalizo. Ok, vou então agradecer, né, a oportunidade de ter estado aqui com vocês, gratidão enorme, então, especialmente a Cris, que fez o convite, ao Sidney, que esteve aí também na facilitação desse encontro, e ao grupo todo, por todas as falas, todas as trocas, e só acrescentar, né, que estou pensando aqui que a justiça restaurativa é uma transformação curativa, né, porque
faz a gente rever, repensar várias coisas, e isso leva a gente para um caminho de mais leveza também. Então, a cura nesse sentido, né, de curar a alma, né, para a gente seguir adiante. Então, gratidão e boa noite. Também vou agradecer e dizer que também esse restaurativo é um abraço, como um abraço. Ela chega na gente como um abraço. Você fechou seu microfone, lindona. Viu? Agora sim. Eu ia dizer que a justiça restaurativa é um abraço, ela é um abraço na gente, né? E quando a gente é abraçado dessa forma, a gente se torna mais dispostas, disponíveis e para abraçar os demais. Então, eu quero deixar aqui meu abraço a vocês que estão aqui comigo hoje, que faz tanto tempo que eu não vejo, minha vida anda uma loucura, eu sei que é de vocês também, mas a gente precisa ter tempo também para esses abraços, mesmo que sejam virtuais, né? Obrigada, gente. Prazer, Sidney. Queridos e queridas, para nós é sempre muito, muito gratificante estar com vocês. E assim, não podemos deixar que a JR se perca, né? Dentro do município, dentro dos propósitos, são tantas leis, são tantas coisas a se fazer, mas aqui eu deixo a nossa despedida com uma poesia de Khalil Gibran. Quando o amor acenar, sigam, ainda que por caminhos ásperos e íngremes, debulham até deixá-lo nu, transformando, livrando de sua palha, trituram até torná-lo branco, amassam até deixá-lo macio, e então submete ao fogo, para que se transforme em pão, para alimentar o corpo e o teu coração. É isso que eu penso da nossa querida JR. Vamos precisar muito de amassar, triturar, mas as nossas mãos estão prontas para isso. Muito obrigada à presença de todos. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Até o ano que vem, se Deus quiser. Super beijo, ótima noite. Até mais, se Deus quiser. Amei estar com vocês também, lindona. Beijo. Boa noite para Adriana e para Vilmara também aí, ó. Beijão. Isso, Adriana Vilmara. Boa noite, gente. Boa noite. Sempre muito bom estar com vocês. Beijo. Tchau, Beijo, viu? Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado. Saudades, Vilmara. Saudades, Norminha. Depois a gente se fala mais. Beijo.